Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020. Apresentação: Ginês César. Olá, tudo bem? 10 horas 36 minutos. Está começando mais um Cenário CBN 2020, Desafios e Perspectivas. Sempre trazendo aqui para o debate temas, e debatendo também segmentos considerados estratégicos, seja ele com pandemia ou sem pandemia. O assunto hoje é saúde e também negócios. Vamos falar com Rezala Elias Júnior, diretor do Hospital Proncor de Campo Grande. Doutor Rezala, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia Ginês, bom dia o pessoal aqui do estúdio, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui e poder dizer alguma coisa a respeito do otimismo em relação à pandemia. O senhor já disse um pouquinho antes que o senhor é otimista. Sim, eu sou, graças a Deus, eu sou bem otimista e isso pauta e conduz toda a minha vida. Então eu já vou inverter toda a pergunta que eu tinha para fazer aqui para o senhor. Qual que é a importância do otimismo nesse momento? Não, você vê o seguinte, se você pensa com otimismo a respeito das situações que estão nos apresentando, pela própria doença e pela própria insegurança e pela própria reclusão domiciliar, o otimismo revigora a sua alma e te põe com mais disposição para enfrentar isso e com mais criatividade para enfrentar essa situação adversa. O senhor é diretor do Hospital Proncor, né? O hospital tem 45 anos. É um dos maiores desafios que o hospital, como empresa, está enfrentando? Olha, a iniciativa privada na área de saúde, ela não é muito fácil. Precisa ser obstinado para querer levar adiante isso. De qualquer maneira, é uma das grandes dificuldades que a iniciativa privada está passando durante essa pandemia. Toda a rede privada de prestação de serviços de saúde está sendo muito penalizada em função de não se poder, no primeiro tempo, realizar procedimentos eletivos e procedimentos de atendimento emergencial. As pessoas se retraíram muito na procura do atendimento médico profilático e isso esvaziou os hospitais particulares. Como esvaziou os postos de saúde em função do medo da exposição à doença. Agora, como foi a adequação? Como que foi essa transformação? O hospital não deixou de funcionar em nenhum momento. Como que foi essa adequação para continuar operando e tendo que, a gente brinca, trocar o pneu com o carro andando? Pois essa é uma grande dificuldade. Do ponto de vista médico e da prestação de serviços, nós tivemos que nos adequar para proteger os pacientes de outras doenças. Então, criou-se uma sistemática no pronto-socorro do hospital para atender as pessoas que tinham sintomas de gripe. E na unidade de internação do hospital, aqui na Chácara Cachoeira, nós passamos a ter um fluxo não cruzado dos pacientes de Covid-19 com pacientes de outras patologias. Isso, na área de saúde, propiciou você diminuir o risco de contaminação das pessoas que circulam dentro do hospital. Do ponto de vista empresarial, é um pouco complicado, porque você tem um índice de ocupação do hospital, você tem compromissos financeiros para que isso aconteça, você tem funcionários para serem pagos, você tem que pagar os insumos e o faturamento caiu muito. Nosso índice de ocupação caiu 70%. Chegou a tudo isso, doutor? Chegou a tudo isso. Aí, mês de março, 15 de março em diante, começou a cair. O mês de abril foi muito difícil. O mês de maio, a partir do dia 10, começou a haver uma retomada, porque houve a liberação de alguns processos seletivos. Então, houve uma melhora. Hoje, aí, nós estamos com 50% da ocupação habitual do hospital. Hoje está 50%. 50% da ocupação. O que deixou de ser feito nesse período que foi reflexo imediato da pandemia? O que esvaziou foi, primeiro, o cancelamento das cirurgias eletivas. Todos os processos seletivos foram cancelados. Que são aquelas agendadas previamente. Isso.
tanto a proibição pela própria, ou pedido pela própria ANS, como das operadoras de plano de saúde. E, em segundo, a porta do hospital, o pronto-socorro, que se esvaziou muito. Se você pensar, o pronto-socorro perdeu 80% do seu movimento de atendimento. E isso esvazia o hospital. Você tira os processos seletivos e tira a emergência, não é mesmo? E ficou aí a obrigação de pagamento de fornecedores e de pagamento de funcionários. Que nós tivemos que nos reinventar, palavra da moda, para poder continuar vivo. Está na moda essa palavra, reinventar, né? É. E o que foi feito do ponto de vista de reinventar, para que o senhor possa compartilhar com a gente, dentro de um hospital? Rapaz, algumas iniciativas do governo facilitou um pouco isso, que foram o postergamento de 60 dias do pagamento das dívidas bancárias, das prestações bancárias. Isso para quem tem endividamento. Eu imagino que as organizações privadas de prestação de serviços de saúde não nadam em berço esplêndido do ponto de vista financeiro. Todas têm, para manter os seus investimentos, depende da rede bancária. E isso deu um certo fôlego durante 60 dias, e também por conta de que nós recebemos das operadoras de plano de saúde com 60, 90 e às vezes até 120 dias após a prestação de serviço. Então nós ainda estávamos recebendo e não pagamos os endividamentos todos. Isso nos permitiu sanear todos os compromissos com fornecedores, fazer aquisições de insumos à vista, que isso nos permitiu comprar um pouco mais barato, e é o que está viabilizando o funcionamento da empresa. Houve um fôlego, então... Houve um fôlego no prazo. Nesses 60 dias. Daqui para frente, a dificuldade vai ser grande nos próximos 90 dias. Eu acredito, de todo o coração, que no próximo trimestre nós vamos ter uma melhora da circulação do dinheiro na economia, porque eu imagino que nós vamos ter uma retomada da atividade econômica financeira no país. A necessidade é que chegasse na ponta os recursos anunciados pelo governo. Precisava desburocratizar o recebimento desses recursos para que se viabilizasse o andamento da máquina. Se você pretende um financiamento bancário, até que isso chegue às suas mãos, as exigências são tantas que você acaba desistindo no meio do caminho. E isso poderia alavancar a economia se fosse facilitado. Você vê, o governo criou aí um fundo garantidor, acenou com algumas vantagens, entre aspas, que pudessem pelo menos permitir que as empresas não fechassem suas portas, mas está muito difícil de chegar à ponta. Não só na área de saúde, em todos os setores. Eu também mexo com o agronegócio, e no agronegócio, apesar de estar indo muito bem, obrigado, mas depende financeiramente de crédito incentivados pelo governo. E também não houve uma facilidade de que esse recurso chegasse na mão do produtor rural. Agora, alguns recursos desses que o senhor está citando, é importante destacar esse assunto, porque isso gerou expectativa. O governo anunciou, logo no começo da pandemia, acho que em abril ainda, anunciou diversas linhas, desburocratização, mudou até a questão de análises de algum banco, dos bancos, isso aqui não vai ser mais levado em consideração, isso vai ser flexibilizado, linhas do FCO, que são importantes tanto para investimento quanto para capital de giro, e a gente vem comentando isso. O senhor, quanto empresário, é um dinheiro, vamos dizer, na realidade, barato, que poderia estar tirando muitas empresas do sufoco e que até o momento a boa parte não conseguiu ainda acessar esse dinheiro, né? Genês, veja bem, o setor bancário ganhou dinheiro, muito dinheiro nos últimos 30 anos desse nosso país. E poderia ganhar menos, não levar prejuízo, ganhar menos dinheiro nesse tempo difícil. Porque você pode fazer uma mídia doando algumas coisas, isso não conserta nada. Não adianta dar comida na boca do povo, você tem que fazer o povo ganhar a sua própria comida, a sua própria alimentação. Se nós diminuíssemos um pouco a taxa de juros, você vê bem o seguinte, você tem
uma taxa Selic de 3,5% e você tem empréstimo bancário de 2% ao mês. Então isso inviabiliza qualquer criatura que queira fazer investimento. Se nós flexibilizássemos isso e permitisse constitucionalmente, porque a nossa Constituição de 88, ela engessa todo esse sistema financeiro, e se houvesse a reforma política e a reforma tributária, nós teríamos um deslanchamento muito rápido. Eu vejo na área da saúde uma bolha imensa de demanda. Isso, a partir do momento que isso for liberado, a área de saúde ela vai se recuperar muito rapidamente. Se ela não fechar sua porta antes, que eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. E todas as áreas, se tivessem um incentivo de juro menor, com facilidade de tomada de crédito, com a real função desse fundo garantidor do governo, que as coisas pudessem ser feitas cada vez menos com hipoteca, com dificuldade. Cada hipoteca que você faz aumenta o custo do dinheiro que você paga para o banco absurdamente, porque os cartórios cobram muito caro. As garantias. Principalmente nesse nosso estado, sabe? As escrituras, as hipotecas são muito caras no nosso estado. E isso precisa ser... Tem gente que vai no Paraná para registrar uma escritura porque é muito mais barato. Então, algumas coisas precisam ser adequadas. Agora, que você perguntar para mim, acha que vai para frente? Eu acho que vai muito para frente. Apesar da política conturbada, apesar de interesses conflituosos entre esses poderes que comandam o nosso Estado e que está cada vez mais difícil de ser levado adiante. Por um lado, o executivo, por outro, o judiciário, por outro, o legislativo, cada um vendo o seu interesse. Nós estamos no ano político, vai ter eleição. Isso tudo piora a vida do cidadão que trabalha. Porque o trabalho e o capital é que alavanca o mundo. Distribuir riqueza ganhadas por alguns, isso não leva a lugar nenhum. Você vai dividir o pouco, o raso. É claro? Agora, o senhor falou dois termos aqui que eu anotei. A questão da reforma tributária, né? E o senhor falou que é evidente que existe uma bolha na questão da saúde, que se essa bolha fosse estourada, muita coisa melhoraria. Então, eu vou começar da bolha, né? O que é essa bolha na saúde que precisa ser resolvida? Essa é a demanda represada que está nesses processos seletivos, que são as cirurgias eletivas da ortopedia, são as cirurgias da área gastroenterológica, são as cirurgias de hérnia que estão represadas, são para te dar algumas situações. São as cirurgias oftalmológicas, são as cirurgias, mesmo cirurgias cardíacas, que se foi postergado por conta do medo do índice de contaminação pelo coronavírus. Então, o próprio atendimento emergencial, que diminuiu tanto, e que a quantidade aqui na nossa cidade de morte por infartos no domicílio aumentou muito nesses 60 dias. Porque a pessoa não vai ao hospital nem na emergência. Então, isso é que eu digo para você, que é a bolha, é a demanda reprimida porque foi contingenciado a prestação do serviço médico eletivo. Agora vamos voltar no assunto da reforma tributária. Havia um ensaio, pelo menos, de se debater isso nesse ano de 2020. Não sei se haveria tempo por conta de eleições, o Congresso é uma situação complicada, politicamente falando em ano de eleição, mas essa reforma tributária, na visão do senhor, tem condições de, pelo menos, ser encaminhada ainda esse ano? Então, Ginês, a nossa reforma principal, eu acredito que se tivesse uma reforma política efetiva, nós conseguiríamos essas votações mais céleres, mais rápidas. É uma piada essas votações nossas. Eles já contam para você que para votar uma coisa que é emergencial para o país, esse mês não dá, o outro não vai dar, o outro... Então, os nossos políticos, eles levam uma vida meio diferente da nossa. Essa é que é a verdade. É outro tempo, Você né? tem um assunto emergencial, olha, vamos votar uma reforma tributária. Isso precisa ser votado nos próximos 90 dias. Ah, não dá, porque tem prazo. Isso que eu estou dizendo para você, se não mexer na reforma política e se não rever essa nossa Constituição, nós estamos atrelados nada, coisa nenhuma, porque nada vai andar. Vamos falar um pouquinho de estrutura de saúde. O senhor que é médico, estava contando um pouquinho aqui da tua história, desde a época de estudante, está envolvido na criação do Hospital Proncor,
desde 73, se não me engano, é isso? Isso. Desde 73. E hoje nós estamos aqui diante de uma pandemia, né? Estamos aqui, a gente vê outros estados com uma situação muito mais crítica que Mato Grosso do Sul, que Campo Grande. Como o senhor avalia a estrutura de saúde hoje, não só para essa questão emergencial de agora, mas da estrutura instalada? Olha, a estrutura instalada em Campo Grande, do ponto de vista da saúde privada ou da saúde não SUS, ela está bem instalada. Você tem alguns hospitais particulares em Campo Grande, todos eles com equipamento, todos eles com condições de manter atendimento, todos eles com corpo médico qualificado, com corpo de enfermagem qualificada, com fisioterapia e fonoaudiologia bem qualificada para prestar o serviço de primeira linha para o paciente. No SUS, não é que não tenha qualificação de serviço, tem sim. É que a demanda no SUS é muito grande. Você vê que nós temos aí 60%, 70% da nossa população depende do SUS. E como todo cidadão tem direito à saúde, o indivíduo que pode pagar, ele tinha que pagar uma taxa no SUS, porque o governo não vai dar conta de prestar esse serviço tudo. Mas esse é um pensamento pessoal meu que não tem muito nada a ver com o que você está me perguntando. Mas tanto o SUS quanto a área privada têm condições em Campo Grande de prestar um serviço de excelência. Dessa estrutura que nós temos hoje, o Estado e os municípios estão recebendo, de certa forma, alguma ajuda financeira para investimentos, para equipamentos. O senhor acha que isso pode ficar, após pandemia, do ponto de vista de melhorar o que se tem hoje, do ponto de vista de estrutura, de investimentos? Sem sombra de dúvida. O recurso técnico aportado nessa situação nas entidades públicas, se elas forem bem conduzidas e bem geridas, isso vai agregar ao parque técnico do hospital. Eu acho que isso, definitivamente vai melhorar a prestação de serviço de saúde para a população. Doutor Rezala, quero entrar um pouquinho mais no Proncor. Hoje, para que a gente entenda um pouquinho, o Proncor tem 385 funcionários. É uma empresa que tem bastante gente empregada. Como está hoje a visão do ponto de vista empresarial, para agora e para os próximos meses? Então, Ginês, nós começamos essa pandemia com 515 funcionários, viu? Nós fomos obrigados, isso não é do meu perfil, mas nós fomos obrigados a fazer demissões. Demissões homologadas pelo Ministério do Trabalho, e nós conseguimos já fazer acordos com funcionários para demissões, e os hospitais públicos estavam contratando e tiveram muitas demissões voluntárias. Isso me permitiu reduzir o número de funcionários e adequar minha folha de pagamento. Foi necessário? Foi necessário. Não havia outra maneira para que eu pudesse honrar a todo começo de mês o pagamento dos meus colaboradores. Acho que neste momento nós temos que viabilizar o atendimento ao paciente da melhor maneira possível, prestando atenção na segurança do paciente, prestando atenção na qualidade da prestação do serviço médico hospitalar para o paciente, sem grandes investimentos financeiros nesse primeiro momento, para que a gente consiga terminar esse ano, pelo menos com a excelência de prestar o serviço médico de boa qualidade. Essa é a minha ideia dentro da nossa instituição. Se nós conseguirmos prestar ao paciente um atendimento humano, com qualidade técnica muito boa, e mostrando a ele que nós estamos ali para servir e fazendo com que o paciente se sinta melhor dentro do hospital, nós vamos estar com isso diminuindo o tempo de internação, onerando menos plano de saúde, e a própria rotação dos pacientes dentro do hospital torna a atividade mais lucrativa. A deshospitalização é muito importante para nós, gestores do sistema de saúde privado. Quanto menos tempo você fica no hospital, melhor é para você, para sua família e para a empresa. O senhor citou, então, que investimentos, ou pelo menos grandes investimentos, não há previsão para esse ano. Vamos pensar 2021, né? Já que o quadro aqui é cenário, CBN, desafios e perspectivas. Vamos pensar 2021. Qual é a visão empresarial da direção do Proncor
né, para novos investimentos ou novos serviços que serão ofertados assim que tudo isso passar? Se eu estou certo de que há uma demanda represada, e se eu confio que novos investimentos com juros razoáveis serão designados para a área da saúde e que vão chegar na ponta, eu posso entender que nós poderemos, para o ano, dar seguimento à ampliação, cujo projeto está pronto e em aprovação na prefeitura, do hospital, ampliando o leque de atendimento nas áreas mais carentes e nas áreas que são de estrutura científica mais complicada, como é o caso dos transplantes. Deixa eu entender um pouquinho mais desse projeto. Está pronto? Seria para esse ano? O projeto está pronto. Esse projeto, quando nós fizemos começamos a ampliação do hospital em 2016, o projeto contingenciava 150 leitos. E nós fizemos, dos 150, nós fizemos 60, 80 leitos. De 2016 para cá? Tem 80 leitos prontos. Isso. E nós temos o projeto do outro prédio, que na verdade é uma imagem espelho do que existe ali, e que está na prefeitura para aprovação, e que tem todos os projetos de bombeiro, elétrico, hidráulico, está tudo pronto. Vai depender de como andar a carruagem para que a gente tenha coragem de fazer esse investimento. Quando a gente fala de leitos, de investimento e de ampliação da estrutura, isso também significa incorporar novos atendimentos, novas especialidades? Sim, essa nossa ideia de ampliar o hospital é fazer um serviço que contemple, por exemplo, os transplantes. O transplante tanto de rim quanto de coração e, o mais importante, o transplante de medula, que é uma coisa que não tem no estado e que as nossas crianças e os nossos pacientes têm que ir para fora daqui, e que nós gostaríamos de ter uma coisa dessa funcionando e funcionando a contento. Ou seja, é uma demanda. É uma demanda. Nós acabamos de montar lá, com uma nova equipe, de um médico que é nosso sócio e que é diretor do nosso centro cirúrgico, e eu não vou citar nome para não criar conflito de interesse nenhum, mas ele acabou de montar lá um serviço de oncologia com 24 horas por dia de atendimento aos pacientes oncológicos, tanto no diagnóstico quanto no tratamento da doença em si e das complicações do próprio procedimento quimioterápico dado aos pacientes. Nós temos mais um minutinho para encerrar, e o senhor começou a entrevista dizendo que era otimista. E eu quero que o senhor deixe aí a tua visão sobre tudo que a gente está passando e para onde a gente vai, na visão do Dr. Rezala Elias Júnior, que é diretor do Hospital do Proncor. Não, eu sou otimista, realmente. Eu sou um indivíduo que gosta de fazer as coisas. Eu sou árabe, então eu costumo dizer que eu planto tâmaras, embora possa não colhê-las. Mas eu planto alguma coisa que dê fruto bom. Então, eu acho que nós temos todo um caminho certo, florido, maravilhoso e de extrema coragem para ser trilhado. Esse país tem que dar certo. Eu sou cheio de boa vontade. Eu, mesmo na área privada, na área do agronegócio, que eu também faço parte, eu tenho aí um projeto com uma cooperativa de São Gabriel do Oeste, e onde nós fizemos em parceria uma reserva genética para 5.000 matrizes, onde a Coasgo, que é essa... Que é de suínos, né? É de suínos. Nós estamos lá com um projeto maravilhoso, financiado pelo FCO, e que deve começar a funcionar, já era para estar funcionando, deve começar a funcionar até o final do ano. É um projeto diferente, auspicioso. E nós vamos participar disso. E eu vou ter lá uma coisa muito bacana, que é saindo da genética suína para o boi gordo, numa mesma propriedade e com alta sustentabilidade, inclusive pela produção de energia para tocar toda essa irrigação. Eu conversei com Rezala Elias Júnior, diretor do Hospital Proncor, compartilhou aqui um pouco da sua história, da experiência e da sua visão de otimismo em relação a tudo que está acontecendo. Doutor Rezala, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, meu nego. Bom dia. 11 horas em ponto, estamos encerrando mais um Cenário CBN 2020. Tenha uma ótima tarde, um bom almoço. A gente se vê por aí. Tchau.
Cenário CBN. Desafios e perspectivas 2020.